Opa, tudo bom, pessoal? Vocês já ouviram falar em ação revisional de financiamento de veículos? Você sabia que muitas financeiras cobram taxas ilegais e juros muito acima do valor aceitável do mercado e pelo judiciário brasileiro? E que você pode, por meio judicial, solicitar a restituição desses valores pagos a mais? Melhor ainda, você pode vir a pedir essa restituição de forma acumulada com juros, correção monetária e talvez até mesmo, dependendo do entendimento do juiz, solicitar a cobrança em dobro desses valores pagos a maior. Acompanhe o vídeo aí, fica até o final e lá no final do vídeo a gente vai demonstrar um cálculo médio do último financiamento que a gente fez e a média de valores que dá para receber com esse tipo de ação. Então, se inscreve no canal, acompanha a gente que toda semana a gente vai estar lançando vídeos sobre o direito que vocês têm e são mais comuns dentro da sociedade. Vamos lá, para que vocês possam entender um pouco melhor a situação, é o seguinte: todo ano o Banco Central estipula juros médios para cada tipo de financiamento, dentre eles o financiamento de veículo. Em média, nos últimos anos, os juros de financiamento de veículo dentro do mercado brasileiro oscilou entre 20% e 25%. Esse percentual deve ser seguido pelas instituições financeiras e esses juros são um pouco menores que os outros trabalhados, decorrente de que ele é voltado para o tipo de financiamento que tem como garantia o próprio veículo. Então, por esse motivo, a instituição tem uma garantia, podendo te dar um valor menor de juros. Existem diversas financeiras que não seguem esses juros estipulados pelo Banco Central e conseguem chegar até valores de 35% de juros ao ano. Nosso último cliente dentro do escritório, ele procurou a gente pois achou muito oneroso a aquisição de uma moto, onde a gente, ao pegar o contrato dele, já de cara viu que os valores constavam de 85,23% de juros anual sobre um financiamento de valor mínimo, onde que o bem era de R$9.000 em média. Analisando mais a fundo o contrato dele, a gente conseguiu observar que numa prestação, num financiamento onde foi feito 36 parcelas, o valor do bem foi para R$ 14.838. Esse é o valor final de financiamento. Lembrando o seguinte, que o veículo dele valia R$9.000 e ele tinha financiado apenas 6, tendo dado de entrada aproximadamente 3 mil e poucos reais de entrada. Ou seja, com um simples cálculo aí, a gente consegue observar como ele pegou 6 mil de entrada e estava pagando 14 de financiamento, ele estava pagando mais do que 2 financiamentos, sendo que dessa forma a gente consegue observar que as taxas estavam super acima do normal. A partir do momento que a gente pegou para analisar o contrato, nós conseguimos identificar que os juros correto a ser aplicado na situação dele era de 1,79% ao mês. Isso faria com que as parcelas deles, que eram de R$ 413,44, passasse a ser uma parcela de R$ 314,33. E o que acontece? Com isso em mãos, a gente começou a elaborar a documentação da ação, vendo a possibilidade de pedir um liminar para já de cara ele passasse a pagar esse valor menor, e que foi de sucesso. Já na primeira decisão do juiz, ele também observou que o juros estava muito acima do que seria legal. Nesse caso, facilmente identificada a abusividade dos juros. Então, já de cara, o juiz autorizou que o nosso cliente passasse a fazer os pagamentos diretamente na justiça e com o abatimento desse valor aí, pagando a menos R$ 99,00 nas taxas. Como a gente já chegou a fazer os cálculos todos já no início do processo, a gente já sabia todos os pontos a ser trabalhados. E em todos os contratos, nesse ponto a gente já tem 3 possibilidades a se trabalhar, independente da forma ou do período que você está. Primeiro ponto, caso você ainda esteja começando a pagar o contrato de financiamento. Com a ação, a gente conseguirá fazer uma revisão da dívida, assim podendo diminuir o valor total da sua dívida. Não te trazendo retorno monetário em si, mas diminuindo o valor que você irá pagar, trazendo um retorno financeiro até o final do seu financiamento. Isso vai depender muito do período que você está de pagamento, quantas parcelas você já fez.
Mas um detalhe, nesse ponto você tem o direito de verificar o que vai ser melhor para você. Diminuir a parcela, o valor da parcela em si, e continuar com o mesmo número de parcelas, que seja 36, 48 parcelas, ou diminuir a quantidade de parcelas e continuar com o mesmo valor da parcela, o que vai fazer com que diminua os anos que você estaria pagando. Isso pode trazer uma vantagem dependendo da sua situação financeira em si. Um outro ponto que pode ser muito interessante também é que o valor que você tenha pago já seja o correto de quitação do seu veículo. O seu financiamento, a partir do momento que a gente fizer o cálculo, fica identificado que você pagou 20 mil reais e que o seu financiamento era de 20 mil reais. Então, ao invés de você passar mais 1, 2 anos pagando valores a mais para a financeira, você tem a possibilidade de dar imediata quitação, ter seu veículo transferido para o seu nome, tudo de forma correta e acabar toda essa dor de cabeça de pagamento todo mês. E aqui a gente chega no ponto mais interessante para algumas pessoas que já estão pagando há um tempo muito grande valores muito altos, que é o seguinte: muitos dos casos que a gente trabalha aqui, a partir do momento que a gente faz os cálculos, a gente identifica que a pessoa já pagou valores a mais para a financeira, valores indevidamente cobrados pela financeira por causa da aplicação dos juros ilegais, fazendo dessa forma que a pessoa tenha direito à restituição de valores. Ou seja, a partir do momento que a gente no financiamento total aí, vamos pôr de 50 mil reais, a gente identifica que a pessoa já pagou e agora está chegando a pagar 60, 70 mil, a gente consegue fazer a restituição paga de forma errada de cada parcela desde o início do seu financiamento, o que te traz ainda o retorno dos juros e da correção monetária desses valores. Vamos supor que no cálculo que a gente faz, a gente identifica que sua parcela, que é de R$1.000, ela deveria cair para 800. Você vai ter uma restituição de R$200 por mês pago diferente. E nesse sistema de pagamento, a gente ainda tem um segundo benefício, que é dos juros e da correção monetária, que faz com que o valor a receber vá crescendo a cada dia e se tornando ainda mais interessante. Lembrando ainda, pessoal, que existe dentro dessa parte da restituição, existe um entendimento, muitas das vezes é aplicado pelo juiz, que é a restituição em dobro. É uma penalidade aplicada para a financeira para que ela forcem elas a parar de fazer esse tipo de cobrança de forma ilegal. A gente solicita para o juiz o pagamento, a restituição em dobro. O que seria? A gente identificou que se você pagou 10 mil reais a mais, o juiz aplicando essa restituição em dobro, na hora da gente fazer a cobrança desses valores contra a financeira, ela vai ter que te restituir 20 mil reais, o dobro do valor que você pagou a mais para ela, o que cada vez torna mais interessantes as ações. E não tem sido muito difícil conseguir esses valores, pois algumas financeiras têm trabalhado de má fé mesmo, no entendimento de que muitas das pessoas não vão entrar solicitando esses pedidos. É muito mais interessante para ela cobrar esses juros abusivos da maioria das pessoas e durante o processo judicial pagar para algumas essa restituição mesmo que seja considerada abusiva. Mais um ponto que pode ser tratado com esse mesmo tipo de ação: as pessoas que já estão com busca e apreensão dos veículos. A pessoa que já está com busca e apreensão, ela recebe já de cara uma intimação para devolver o veículo, tendo perdas muitas das vezes de quase 100% do valor que ela pagou. Por quê? A partir do momento que é feita a busca e apreensão, a empresa vai leiloar esse veículo com valores mínimos. Talvez, dependendo da forma que o veículo esteja, a pessoa ainda vai continuar devendo alguns valores para a empresa. O que a gente faz? Identificando esses juros abusivos, a gente entra com a ação separada, a ação de identificação dos juros abusivos no financiamento, e mediante essa identificação dos juros e vendo claramente que esses juros são abusivos, a gente pede uma liminar de bloqueio da ação de busca e apreensão, que muitas das vezes é aceito, pois a quebra do contrato ela foi feita em decorrência do abuso da financeira, o que leva o juiz a entender que é necessário fazer essa paralisação inicial
da busca e apreensão, analisar a necessidade da diminuição dos juros abusivos e dessa forma talvez até mesmo extinguir a ação de busca e apreensão caso o credor agora, a pessoa que comprou o veículo consiga, com a diminuição do valor da parcela, dar continuidade nos pagamentos. Então, pessoal, eu não posso falar nomes aqui, mas são diversas empresas que trabalham dessa forma, aplicando esses juros abusivos já de cara em todos os contratos. Já de cara eu me lembro assim, de no mínimo 3 empresas que trabalham com esse tipo de contrato. Então é super simples identificar esses juros abusivos no contrato. O que vocês têm que lembrar é que a média de mercado nos últimos anos girou entre 20% e 25%. Com isso em mente, você deve pegar o seu contrato, olhar em taxa de juros efetivo e verificar se ela está muito acima dos valores. O que a gente coloca acima de 25% já está acima do mercado. Porém, os juízes não entendem e não é vantajoso para você também se essas taxas não estiverem muito acima de 35 ou 40, entrar com o processo, você não vai ter uma restituição considerável aí pelo transtorno que vai te trazer. Agora, se tiver acima desses valores, já vai começar a trazer um retorno legal, interessante para se trabalhar. Então você deve, nesses casos, procurar um advogado de confiança seu aí, para poder primeiramente fazer os cálculos e depois ver se realmente é viável para você dar entrada nessas ações. Outro detalhe, caso a empresa não tenha te entregue os contratos quando você fez o financiamento, é obrigatório que ela te entregue a partir do momento que você fizer a solicitação. Ela é obrigada a entregar esse modelo, esse contrato que você assinou. Ela tem que ter isso guardado para poder te enviar. Então, pessoal, eu vou gravar um pouco aqui a tela do computador agora para demonstrar os cálculos que a gente fez nessa simulação que eu passei para vocês aqui do nosso último cliente, para vocês terem uma ideia dos valores dos retornos que dão essa ação. É uma prévia só da liquidação de sentença dele, é o valor que de fato ele vai receber agora, que a gente já está intimando a empresa para fazer o pagamento. Mas como vocês conseguem ter uma noção aí de se vocês teriam direito ou não de receber. O cálculo que a gente faz, a gente consegue trazer essas médias para vocês. O contrato, que era uma moto, lá uma XRE 300, todo o detalhamento dela. Aí aqui a gente já passa para a parte do cálculo em si. O valor do financiamento do veículo financiado, R$9.000 e poucos. No caso aqui, ele financiou apenas R$6.600 e o restante, o valor final do financiamento foi para 14 mil. Então aqui, para vocês terem uma ideia, ele pegou com a empresa apenas 6.600 e iria pagar no final da ação R$14.833. Aqui a gente passa para o cálculo, primeiramente, o cálculo que seria de acordo com os juros que a empresa colocou. Os juros que ela aplicou no contrato seria de 5,27% ao mês e acumulando para 85,23% ao ano. Ele começou, na verdade, pagando prestações de R$ 413,44. Ele pagou durante vários meses dessa forma. Chegou no mês de março de 2022, foi a última prestação que ele pagou. Infelizmente foi em decorrente da questão da pandemia. Então, as demais prestações ele não estava aguentando pagar. Ele procurou o nosso escritório para poder fazer os cálculos. Nós identificamos que os cálculos deveriam cair para o valor de R$ 314, dando uma diferença de R$ 99,11. A partir do primeiro momento que a gente entrou com a ação, o juiz já determinou
o juiz já determinou que os valores fossem pagos nesse montante de R$ 314,33. Então a gente deu continuidade na ação, houve diversos recursos. Essa ação está durando em torno de uns 2 anos, porém a gente teve sucesso. Com isso, como o juiz determinou que o valor fosse pago a menor, ele teve 13 prestações pagas a menos aí, com valor de R$ 99,11 a menos. O que já de cara gerou um benefício para ele de, vamos lá, foram 13 prestações nesse valor. Já de cara ele já teve um benefício a menos de R$ 1.288,43 que ele pagou a menos. Esses 314 foram pagos dentro do processo, o juiz vai liberar ele para a empresa. Aí o que acontece? Como a gente fez o cálculo dos valores que ele deveria pagar desde o início, a gente conseguiu chegar num montante diferencial de R$ 3.304,74. Esse valor aqui é o que ele estava pagando a mais do financiamento dele. Esse valor é o que pagou a mais até no final da ação. Como o juiz nessa ação ele aplicou a penalidade para a empresa de pagamento em dobro, o nosso cliente vai receber no final da ação R$ 6.609,48, um benefício até considerável para um financiamento menor, como é o caso dele aqui. Então, a gente fez todo esse cálculo, já solicitou, acredito aí que dentro de uns 2 meses a gente esteja recebendo esse valor para o nosso cliente. Para vocês terem uma ideia, não é um valor, o financiamento não foi um valor muito alto, mas mesmo assim ele está tendo um retorno bem considerável em decorrência ao prejuízo que ele teve, ao dano realmente que a empresa trouxe para ele. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu para explicar um pouco aí como que funciona a revisão do financiamento. Deu para eu te dar uma ideia de quanto que vocês receberiam no financiamento, numa restituição dessa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham a possibilidade de analisar os contratos de financiamento de vocês. Lembrando um detalhe, que essas restituições a gente consegue solicitar nos últimos 5 anos também por causa da prescrição. Então, gente, dá uma força aí, curte nosso canal, compartilha com quem vocês acham que vão necessitar dessas revisões também. E até a próxima aí. Semana que vem tem mais vídeo.